desenvolvido pelo professor Zac. E o agradecimento e cumprimento ao Instituto de Engenharia pela iniciativa. Ele ficou muito honrado, ele acha esse filme muito interessante e a universidade como um todo entende que iniciativas desse tipo só enriquecem o trabalho que a universidade tem nesse processo. Foi me pedido, então, que para discorrer sobre o papel da universidade na geração de tecnologias voltadas para a acessibilidade, e eu vou fazê-lo lendo um trabalho. Tá bom. Eu vou fazê-lo lendo um trabalho. Eu preparei uma apresentação em PowerPoint, porque eu fiz uma discussão mais teórica, conceitual a respeito desse tema. Os meus colegas, primeiramente, eles que me antecederam, fizeram uma excelente apresentação a respeito das pesquisas que as universidades fazem com relação a as possibilidades que as universidades têm de gerar novas tecnologias e novos trabalhos a respeito de possibilidades em diferentes áreas. Essa é uma demanda que está sempre presente na universidade, que é o locus por excelência de novas ideias, da reflexão e do aprimoramento de conceitos e tecnologias, em suma, um agente transformador da sociedade, que é a universidade. Há inúmeras pesquisas desenvolvidas na área, mas eu optei por discorrer em cima de uma base conceitual, que essa questão apresenta no âmbito das universidades. A questão da acessibilidade, ela ganhou força e notoriedade nos últimos anos, e eu penso, e aqui eu vou colocar uma questão que pode até gerar uma certa polêmica, eu penso que isso deve deixar de se tornar uma bandeira inovadora para se tornar algo absolutamente normal. Algo normal e corriqueiro, como foram tantas outras bandeiras que nos séculos XIX e XX transformaram a sociedade, movimentaram os meios sociais para se tornar algo corriqueiro e que fazem parte de conquistas sociais do processo civilizatório que tem as universidades como a sua mais cristalina representação. Isso não pode ser algo que fique sempre como sendo algo diferente. Isso tem que ser parte da nossa vida cotidiana, porque isso não pode ser algo diferente, como disse muito claramente ontem a secretária Mirella. Isso não pode ser tratado como algo à parte. Isso deve fazer parte da nossa vida cotidiana. E eu acredito que está implícito no papel da universidade o compromisso com a inovação, com a geração de novas tecnologias, com a resposta a demandas, o aprimoramento das relações sociais, as respostas da sociedade, a inclusão social, enfim, a costura das diferentes áreas do conhecimento num painel da multidisciplinaridade que é próprio do ambiente acadêmico. Juntamente com tantos outros que foram adicionados nos últimos anos, essas diretrizes sociais inclusivas estão agora presentes em quase todas as ações da nossa instituição, da Universidade Federal do Paraná, e eu acredito em todas as outras. Para tornar mais objetiva a minha fala, eu desenvolvi alguns pontos que podem auxiliar no debate que eu acredito e gostaria muito que seguisse a essa nossa fala. Em primeiro lugar, na Universidade Federal do Paraná, que eu aqui represento, a preocupação com a acessibilidade está presente tanto em projetos de pesquisa como nas suas próprias ações administrativas. Nos projetos de pesquisa, ela está voltada para as novas tecnologias e pesquisas propriamente, e nos artefatos que dão ganho de qualidade a uma parcela significativa da população que antes era excluída desses processos e que os colegas expuseram que nas suas instituições isso também acontece. Inclusive, o professor Pesce colocou projetos de pesquisa que envolvem as duas universidades, enfim, nós temos em conjunto, ele orientou colegas que estão na nossa universidade. Eu acho que essa
esses projetos, essas instituições irmanadas têm possibilitado ganhos bastante significativos em pesquisas objetivas e desenvolvimento de novos produtos, de novos processos. No caso específico da minha área, e eu esqueci de me apresentar, eu sou arquiteto urbanista, e no momento eu bordei, além das minhas aulas no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, eu coordeno o plano diretor da Universidade Federal do Paraná, então, que representa toda a organização espacial da instituição. E nós temos procurado, com isso, orientar que toda a organização espacial da universidade dê condições de atender a essas demandas no que diz respeito à acessibilidade plena. Os projetos elaborados dentro do plano diretor da universidade contam especificamente com essa preocupação de acessibilidade plena, no que diz respeito especificamente à questão da acessibilidade motora. Isso, por objetivo, por óbvio, exige adaptações, alterações na forma de tratar os espaços abertos, os espaços públicos e os espaços construídos, que foram construídos diferentemente dessas necessidades. Há 50, 100 anos, a universidade acaba de fazer 100 anos. E aumenta e exige adaptações que aumentam gastos que há tempos atrás eram impensáveis, mas que são extremamente bem gastos, digamos assim. Não há nenhuma preocupação hoje em deixar de executar obras que sejam importantes para dar atendimento a isso. Hoje, todas as obras da universidade, as novas obras, seguem condições de atendimento às questões de acessibilidade. E as obras que nós temos feitas estão sendo gradativamente adaptadas para atender condições de acessibilidade, na medida do possível, na medida de novas possibilidades de atendimento, elas estão sendo gradativamente adaptadas. Isso vem sendo assimilado como parte de uma conquista social e tecnológica. Então, temos feito rampas, elevadores, alterações de sistema viário, alterações de estacionamento. E uma coisa importante, temos procurado conversar com grupos, especialmente com os movimentos ciclistas, que têm nos auxiliado muito na busca de soluções integradas. Em segundo lugar, um outro ponto, a coordenadoria do plano diretor da universidade busca dar atendimento às demandas da instituição com uma visão que não existia no passado. Isso exige correções com dificuldades diversas, porém os novos espaços já são diferentes. Por exemplo, nós temos um campus em Palotina, que foi criado na década de 90, e que já continha algumas diretrizes, poucas, é claro, mas ainda assim muito mais avançado que é o Centro Politécnico, que a maioria dos engenheiros que estão aqui, formados lá, conhecem, ou mesmo o edifício central. O Centro Politécnico, por exemplo, procurou adaptar todos os seus espaços para a questão de acessibilidade e tem sido um problema, porque ele tem uma série de dificuldades de organização na sua mansão de pés direitos, que não consegue colocar rampas, não consegue colocar elevadores, mas tem sido estudada uma série de possibilidades que deem condições de acessibilidade plena. O edifício central já é um pouco mais difícil. Nesses casos, também tem sido procurado agir com uma certa cautela para, ao mesmo tempo em que se atenda essa demanda que é justa, que é necessária, se respeite também a arquitetura do edifício, garantindo a sua integridade. Então, o edifício central, por exemplo, é um caso específico. Ele hoje dá acessibilidade por 3 faces e só não permite acessibilidade pela fachada da Rua 15, que é impossível de acessar por questão de 2 escadarias consecutivas que não permitem acessibilidade. Mas por 3 outras fachadas ele permite. E, internamente, ele tem sido sistematicamente trabalhado para que permita em todos os seus corredores, ele dê condições de que seja acessível. Com isso, se respeita tanto a questão da acessibilidade quanto a questão da história do edifício e da história da instituição que nele e da cidade que o escolheu como símbolo da cidade. E essa não é uma tarefa fácil, quer dizer, conjugar todos esses interesses
esses não tem sido uma tarefa fácil. E isso não é fácil em lugar nenhum do mundo, e nesse caso o que nos ajuda muito sobretudo é a tecnologia de novas intervenções, de novas formas de intervir, de trabalhar, e aí a universidade é o local mais apropriado para desenvolver projetos pilotos de intervenção em locais diferenciados. A perspectiva de ampliação no número de campos da universidade demonstra como a ação da universidade mudou. Ação que é tentacular tanto na sua diversidade quanto espacialmente. Agora mesmo nós estamos nos preparando para um novo campus em Jandaia do Sul. A universidade acaba de acertar com o governo federal a instalação de um novo campus no norte do estado, e certamente a configuração geral desse novo campus e dos edifícios será outra, mais ousada, mais coerente com os novos tempos, com as novas demandas, e essas questões que estão sendo aqui debatidas não serão mais questões ousadas ou diferentes, serão obrigatórias, serão referentes. Os primeiros traços desses novos campos já demonstram como a questão da acessibilidade tornou-se importante. Ela é, de fato, o fio condutor que caracteriza o projeto. Bom, em terceiro lugar, na última década, as políticas inclusivas ou as políticas de interesse social foram incorporadas de forma intensa, às vezes quase compulsiva, em diferentes níveis de atuação das instituições públicas. Essa política tornou-se um compromisso e já não está mais limitada às diretrizes de um ou outro governo, mas sim assimilada no seu cotidiano ou então garantida por legislação própria. A legislação hoje nos dá um conforto muito grande. Eu acho que a grande questão está em como aplicar essa legislação e como fiscalizar a aplicabilidade dela. Apesar de muitas vezes a opção da investigação por um ou outro tema científico se limitar ao interesse pessoal do professor, os editais de fomento valorizam e priorizam os projetos que contenham essa preocupação social inclusiva. Tal fato pode ser observado nos projetos financiados pelos institutos de pesquisa, CNPq, CAPES, dentre outros exemplos, e o mais importante para o relato de hoje, pela própria UFPR. Implícita ou explicitamente, a preocupação social inclusiva, e aí nós podemos inserir a garantia do acesso universal, faz parte dos processos de fomento, projetos de pesquisa e de capacitação de professores e funcionários. É impossível hoje pensar em projetos de pesquisa que envolvam este tipo de trabalho, seja de novos projetos, de edificações ou de produtos que envolvam questões de acessibilidade, que não tenham garantidas o atendimento a essas legislações. Em quarto lugar, eu quero colocar a questão das pesquisas. As pesquisas relacionadas às novas tecnologias de atendimento à acessibilidade universal encontram-se distribuídas em diferentes áreas da universidade, com ênfase em diferentes setores. No caso de todas as universidades, eu acredito, mas eu vou falar em nome da minha, no setor de tecnologias exatas, em especial arquitetura e urbanismo, as engenharia civil, mecânica, elétrica, ciências da computação, na física, especialmente nesses cursos que eu citei, que atualmente contam com vários cursos de graduação, quase 3.000 alunos, 11 cursos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, além de centros de pesquisa, laboratórios diversos. Também na área de humanas, com os cursos de design, de ciências sociais, onde a questão da inclusão é debatida exaustivamente nas diferentes áreas. E aí eu acho importante voltar ao tema que o colega falou, da multidisciplinaridade. A universidade conta com vários grupos de pesquisa multidisciplinar, e isso tem sido procurado se debater, e os grupos de pesquisa ao envolver diferentes áreas do conhecimento, eles levam essa questão, algumas questões que são fundamentais, como, por exemplo, meio ambiente, inclusão social, e a questão da acessibilidade é uma delas. Também na área de ciências jurídicas, de educação, essa questão da acessibilidade tem sido trabalhada com bastante afinco. Então, são inúmeras áreas da universidade que nós temos projetos de pesquisa específicos que são financiados por órgãos de pesquisa e que fazem parte de grupos multidisciplinares de trabalho. Na UFPR, o estudo da acessibilidade está presente em projetos voltados especificamente para essa questão, ou até como um princípio norteador.
podemos, eu posso citar aqui, no meu caso específico, como exemplo, as bancas de trabalho final de graduação de arquitetura e urbanismo, onde é explícita a cobrança dessa questão nos projetos dos alunos. Ou seja, na solução projetual física, e aí nós temos os colegas aqui na plateia que vão dizer que é verdade, seja na comunicação visual do edifício, seja no projeto propriamente, ou seja na inscrição de equipamentos apropriados. Todos os projetos dos TFGs finais dos alunos, isso é cobrado. Se não tiver, isso é um problema e o aluno é voltado, é pedido que ele retorne e que isso seja novamente atendido. Então, na própria graduação, não é nem só na pesquisa, já na graduação é exigido do aluno que ele trabalhe essa questão da inserção da acessibilidade. Bom, como quinto ponto, eu gostaria de falar que é importante falar dos potenciais que a questão da acessibilidade encontra no interior da universidade. Primeiramente, a despeito da crítica que possa ser feita ao sistema de transporte de Curitiba, há entre nós, na cidade, um ambiente de laboratório para a discussão da acessibilidade por meio do transporte público e a adoção desse sistema de uma forma pioneira da garantia de acesso ao portador de deficiência. Eu tenho certeza que esse ambiente urbano ajuda na nossa forma de fazer ciência e de ensinar. E a UFPR tem um papel importante nesse processo de planejamento urbano da cidade. Foi na UFPR que se formaram os quadros que deram origem ao cerne do IPUC, de todo o conjunto de profissionais que criaram o sistema de planejamento da cidade. Em segundo lugar, é importante lembrar que há hoje na cidade grupos organizados da sociedade que cobram ações concretas para garantir a acessibilidade plena. O movimento dos ciclistas é talvez o melhor exemplo. Em terceiro lugar, nós temos a tradição histórica até de alguns dos nossos cursos de graduação em trabalhar com questões de acessibilidade como elemento natural da sua área de atuação. O curso de arquitetura, por exemplo, que acaba de completar 50 anos, o curso de engenharia, que é ainda mais antigo, tendo sido criado juntamente com a própria instituição em 1913. Em quarto lugar, o volume de recursos financeiros hoje disponível pelo UFPR, que é muito confortável. Se durante um bom tempo a universidade passou por períodos difíceis em termos de recursos financeiros, hoje isso é uma realidade diferenciada. Hoje há uma série de mecanismos de financiamento em que é possível contar com financiamentos para pesquisas diferenciadas. Além disso, é uma disposição de gestão, da atual gestão, em privilegiar essas questões, em aproximar a universidade da sociedade, de produzir ciência para a sociedade. No plano diretor, nós observamos isso no nosso dia a dia. Os recursos são disponíveis não apenas para a obra em si, mas para projetos de investigação de novas tecnologias. Esses quatro potenciais e outros que eu acredito que existem, que devem garantir, que devem ser garantidos, e por isso também podem ser cobrados, uma ação efetiva de desenvolvimento de novas tecnologias da sociedade, de acessibilidade. A UFPR, assim como outras do país, vive um momento de grande internacionalização, e eu acho que isso é importante colocar. Alunos e professores têm participado de convênios internacionais como nunca ocorreu anteriormente. Impossível não acreditar que essa convivência com outras experiências do estrangeiro não aporte novas ideias e novos compromissos. Isso é importante não apenas para a questão da acessibilidade, evidentemente, mas também para todas as áreas de pesquisa e de ensino da universidade. Porém, vale notar que a grande prioridade dada a esses intercâmbios, sobretudo por meio do programa Ciências Sem Fronteiras, foi para a área de tecnologia em países como a Europa, América do Norte e Oceania. Países que têm grande desenvolvimento tecnológico e justamente onde a questão da acessibilidade encontram os seus maiores interessados. Por exemplo, vou dar um exemplo. Esse ano eu tive uma turma onde tinha 25 alunos inscritos. Eu estou terminando esse ano com 13 alunos. 12 foram para o programa Ciências Sem Fronteiras. Isso é impossível não imaginar que esses alunos não voltem com uma nova visão de tecnologias diferenciadas. Isso é importante. A universidade efetivamente vive uma internacionalização que vai modificar a forma de enxergar a questão de tecnologias voltadas, no caso
que é o tema que estamos tratando, acessibilidade. E para finalizar, eu gostaria de reforçar o que eu falei no início, que essa questão é tão relevante que ela deve ser incorporada ao nosso cotidiano o mais rápido possível. Deixar de ser vista como algo a conquistar, mas como uma conquista já feita. E são as universidades, com a sua função tentacular de agregar, de gerar e de difundir o conhecimento, que dão o salto qualitativo que permitem fazer dessa questão um passo decisivo de avanço científico e de apropriação social. Muito obrigada.